Olá, eu sou Eliana Freire e eu estou aqui para falar com você sobre como otimizar a leitura dos artigos para a elaboração do seu TCC. Essa é uma parte da produção científica bastante relevante. Por quê? Porque a partir das leituras do seu trabalho, não diria nem tanto do seu trabalho, a partir das leituras para a construção do seu trabalho, você terá a possibilidade de construir algo mais criativo ou menos criativo. E isso é interessante porque acontece ao longo do processo. Então, naquele primeiro momento, onde você está escolhendo o seu tema, você também estará escolhendo os autores que escrevem sobre o tema que você escolheu. Quando você faz isso, você está em busca de autores que podem te ajudar a referenciar, a construir um raciocínio consistente, coerente sobre o tema que você está ali querendo discutir e resolver o problema inerente àquela temática diante do contexto onde você está, no seu campo de estágio, nas aulas, os questionamentos das aulas, etc. Então, qual é a sua mentalidade quando você for ler os artigos? A primeira postura que você deve ter ao ler artigos científicos é você saber qual o assunto do artigo que você está lendo. Por quê? Porque é muito comum também os alunos procurarem artigos exatamente igual ao tema que eles estão procurando. E isso não acontece. E se acontecer, você pode correr o risco de querer fazer plágio. E não é legal fazer isso, é inclusive contra a lei. É um tipo penal. Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa, qual é o assunto do artigo? Então, você vai escolher um assunto que pode estar relacionado, te ajudando a compreender aspectos relacionados ao tema que você quer trabalhar. Como ele está sendo construído pelo autor. Então, você tem o artigo, você já sabe o tema ali bonitinho, o assunto que está sendo tratado. Como foi que o autor dividiu o artigo? Aí você vai fazer aquela leitura rápida. Tema, aí você vai observar se ele botou resumo, como é que é a introdução, quantas seções tem um artigo, quais são os dados que ele usou. Você vai fazer essa leitura rápida de reconhecimento topográfico ali do artigo. Quando você faz isso, você vai descobrir alguns elementos que são obrigatórios de todo o artigo científico. Todo artigo científico tem que ter o seu tema, logicamente, o seu problema, seus objetivos. E no problema, quando você parar no problema, que você encontrar o problema realmente daquele artigo que você está lendo, você já deixa ali marcado. E deixa marcado por quê? Porque aquele problema ali pode se relacionar com o problema que você também está querendo resolver. E aí você pode, inclusive, ter mais conexões aí para desenvolver a sua temática. Quais os argumentos que o autor está usando no artigo dele? Então, você já entende o tema, você já reconhece topograficamente, você já reconhece o problema, você agora vai entender quais são os argumentos. Dentro desses argumentos, você vai encontrar vários autores que vão ajudar esse autor que você está lendo a construir ali aquele raciocínio, a resolver aquele problema. Você vai detectar método, você vai detectar a metodologia. Por quê? Porque você vai encontrar os autores que ele está utilizando ali de uma forma articulada naquele artigo, que pode servir inclusive para que você também pense como você vai fazer o seu trabalho, como você vai construir o seu a partir daquela estrutura que você está encontrando ali. O outro elemento, que é um elemento fundamental, é quais são as soluções que o autor está trazendo. Ou seja, você já viu ali o problema, você já percebeu como ele construiu os argumentos, quais foram os elementos que ele utilizou, quais foram os autores, como ele articulou o raciocínio, como foi que ele fez as citações. E nesse seu olhar, você vai saber qual a solução que ele trouxe. E a partir daí, você tem você visualiza ali como também você poderia construir o seu.
Então, isso é uma forma de você otimizar a leitura para também trazer para você uma expertise de construção do seu trabalho. A dica que eu te dou é que quando você estiver fazendo esse tipo de leitura, faça com uma ficha, lendo o artigo e fazendo seus fichamentos. Terminou a leitura, grampeia ali, conecta ali com um clipezinho o seu fichamento com o seu artigo. Quando você terminar de ler o artigo, você vai olhar as referências, quais foram os autores que ele utilizou, tá? Porque isso pode te ajudar também a ir em busca daqueles autores que ele utilizou, para que você também leia e favoreça na construção do seu trabalho. E fundamental, terminou de ler tudo isso, faz uma síntese sua, autoral, relacionando aquele artigo ao que você está construindo. Isso é o fundamental. Eu entendi todo o artigo, entendi o problema, a solução, os autores, entendi tudo bonitinho. Percebi como é que aquele autor que eu estou lendo construiu ali o seu trabalho. Agora eu vou conectar aquilo que eu li com o trabalho que eu estou desenvolvendo. De uma forma autoral, você vai ter vários artigos e várias pequenas reflexões sobre o que você leu que podem te servir para colocar no seu trabalho. Então fica aí essa dica para otimizar a leitura dos artigos para o seu trabalho de conclusão de curso.